Boa noite, paz seja convosco. Estamos iniciando mais essa noite de estudo bíblico. Estamos falando sobre a respeito de Gênesis, e estamos no capítulo 6 de Gênesis. Nós falamos semana passada a respeito da genealogia de Caim e Sete, sobre misturas que existiu entre essas duas misturas, entre essas duas linhagens que existiu. E nós tratamos semana passada sobre dos gigantes, e nós vamos dar continuidade hoje nesse assunto em nome de Jesus, para que haja mais clareza, que existem algumas dúvidas que ficam no coração, que ficam no pensamento de pessoas acerca desses gigantes. Nós vamos estar falando um pouco mais sobre isso para trazer esclarecimento. Quero convidar você para fazer uma oração. Soberano Deus e eterno Pai, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, para louvar o Teu nome, para agradecer a Ti na beleza da Tua santidade. Te louvar, Senhor, ó Deus, pela semana abençoada, Senhor, te louvar, Senhor, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai. Até aqui o Senhor tem usado de graça, de benevolência, de benignidade para com cada um de nós, ó Deus. Por isso, Deus, somos gratos ao Senhor. Ó Deus, e abençoa, Deus, a vida de cada irmão, de cada irmã que está ouvindo esse vídeo, que está assistindo, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar a vida, abençoar a família, o lar de cada um, Senhor. Que o Senhor possa, Deus maravilhoso, abrir o entendimento, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, falar conosco através da Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, na semana passada nós estávamos falando sobre a questão dos gigantes que existiram. Nós falamos sobre duas vertentes teológicas, que é sobre os gigantes, que eram mesmo de forma, pessoas grandes, pessoas altas, e medindo aí seus, a exemplo de Golias, 3 metros de altura ou mais. E eu queria ler alguns textos aqui, para a gente ver, que essa aparição dos gigantes depois do dilúvio, o que levou essa aparição dos dilúvios, como os filhos de Anáquis, que apareceram lá quando Moisés ele manda o povo espiar a terra. E ali ele então encontra ali nas terras, que estavam espiando os gigantes, os filhos de Anáquis. E fica essa pergunta: como é que esses gigantes eles apareceram, depois do dilúvio? Porque se havia gigantes no tempo, que foi do tempo de Noé, e veio o dilúvio, e com o dilúvio morreu todas as pessoas, todos os animais. Então, como que agora nós estamos encontrando estes gigantes ali naquele lugar? Como que isso aconteceu? Qual a explicação para esta aparição desses gigantes? Então, eu quero falar um pouco sobre isso, sobre a vertente teológica que fala sobre essas aparições. Como que isso aconteceu? Como que esses gigantes chegaram nessa terra? Pois bem, aí entra a primeira teoria, quando nós falamos semana passada, que os filhos de Deus, eles eram, na verdade, ali para dar uma base para isso, eles eram realmente os anjos caídos, para dar base para esses gigantes. Então, as filhas dos homens, que era a descendência de Caim, eles se misturaram com esses gigantes, ou esses gigantes se misturaram com as filhas dos homens, que eles viram que elas eram muito formosas, belas,
e eles então pegaram quanto podia para si, né, pela beleza, pela formosura. E essa mistura, né, que teve dos anjos caídos com as mulheres, teve uma mutação genética e dizem, né, os estudiosos que por isso que surgiram os gigantes na face da terra. Essa mutação genética, esse envolvimento dos anjos com as mulheres deram origem então a homens gigantes que cresceram, né, bastante e que se tornaram homens muito altos. Pois bem, né, e como explicar então agora, depois do dilúvio, este surgimento, essa aparição, né, da lei dos Anákis? Eu quero ler alguns textos que falam sobre isso, né? Nós vamos ver aqui mesmo, né, no livro de Deuteronômio, que fala assim no capítulo 2, versículo 10 e 11: E os emins dantes habitante nela, um povo grande e numeroso e alto, como os gigantes. Também estes foram considerados gigantes como os Anákis, e os moabitas os chamavam Émios. Pois bem, então aqui a gente vê que quando eles chegam, né, aqui em Deuteronômio, a gente vai ver eles tendo esse encontro, né, com esses gigantes já, esses homens, né, nessa terra que é chamada Canaã. E interessante que esses gigantes, quando a gente olha nos textos bíblicos, a gente vai ver que o aparecimento deles foi exatamente na terra de Canaã, né? A gente vai ver, né, em 1 Samuel 17,4, a batalha de Davi contra Golias, que era gigantes, né? Vamos ver aí, né, em 2 Samuel 21, os 4 gigantes lá que foram vencidos pelos filhos, os guerreiros de Davi, né? E vamos ver assim, né, como os filhos de Anak, quando o povo foi entrar na terra, lá em Números, no capítulo 13, versículo 33, né, que a gente, quando os espias, né, foram espiar a terra, eles disseram assim: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como os gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Pois bem, a gente vê aqui essas, né, na terra de Canaã, essa aparição dos gigantes. Há uma vertente teológica que vai nos falar que Caim, ele teve o envolvimento com a sua mulher, né? E a esposa de Caim, ela era descendente, né? A filha de Caim, né, que se casou-se com um filho de Noé chamado Cão, né? Então a descendência de Cão é o que habitou na terra dos cananeus, né? Canaã era habitada pelos cananeus. E a gente vai ver que essa mistura entre o filho de Noé, Cão, com a filha, né, com a descendência, né, de Caim, que gerou esses gigantes. E qual seria a explicação para que houvesse esses gigantes em Canaã, na terra dos cananeus? Foi essa mistura, porque dentro da genética, né, segundo os historiadores, né, alguns teólogos que defendem, né, a ideia de que os filhos de Deus eram anjos caídos, que essa mulher, que era a mulher de Cão, ela tinha na sua genética, né, essa genética que veio da mistura de anjos caídos com as filhas, com a descendência de Caim. Então, quando ela foi habitar na terra, como ela tinha na sua genética, né, essa mutação já, então eles acreditam que por isso que exatamente na terra de Canaã,
descendentes de Cão é que se tornaram homens gigantes. A gente vai ver que antes não tinha, né, as histórias de gigantes, até que eles se encontraram em Canaã, né, que Abraão é descendente de Sem, que vimos de lá da terra dos caldeus, e ele veio para conquistar a terra. E os descendentes de Abraão, quando foi conquistar a terra, já aqui depois do tempo de Moisés, na época já de Josué, eles vão espiar a terra e eles então encontram os Anaques ali habitando naquela terra. E a explicação para que esses gigantes estivessem ali é exatamente a explicação, né, teológica da vertente dos teólogos que defendem que os filhos de Deus eram anjo caído, lá em Gênesis 6. Então é por isso que havia esses gigantes nessa região, né, por causa, segundo eles, da mutação genética que existia na descendência de Caim, certo? Então é por isso que às vezes nós vamos encontrar aí, depois do dilúvio, nós ainda vamos encontrar gigantes. A explicação, né, que eles encontraram coerente para essa explicação de nós encontrarmos gigantes aí já no tempo de Josué, né, no tempo de conquistar a terra, né, foi essa explicação, né, coerente, teológica, para que a gente pudesse ter essa explicação sobre o aparecimento, o surgimento aí novamente de gigantes, tá? Então fica essa explicação aí, né, para vocês, né, por tirar dúvida, que às vezes a pessoa fala assim, mas se os gigantes morreu no dilúvio, como que existiu o gigante depois do dilúvio, né? Então o dilúvio não foi universal, foi local, e existe, né, aí vários pensamentos aí, mas na verdade, né, dentro dessa linha, dentro dessa vertente ideológica, é que essas pessoas são descendentes, né, de Caim, né, da filha da mulher de Cão, que era descendente de Caim. Ela trazia na sua genética essa talvez evolução, essa mutação, para que se tornasse ali, tivesse ali algumas tribos com homens gigantes como os Anaques. Amém? Queria convidar você para voltarmos lá em Gênesis, no capítulo 6, que agora nós vamos falar, né, dado essa explicação, né, para conhecimento, né, por quê? Mas então os homens lá que falam em Gênesis não eram gigantes em feitos, né? Tem essas duas vertentes, tá? Mas para explicar os gigantes lá na frente, né, já lá em Números, em 1 Samuel, que é o aparecimento deles, então essa é a vertente que eles usam para explicar esses gigantes habitando ali nas terras dos caldeus, na terra dos Canaã, né, no meio daqueles descendentes de Cão. Vamos lá, quero convidar você, nós vamos retornarmos em Gênesis, no capítulo 6, nós vamos falar aqui, né, nós lemos na semana passada, Gênesis capítulo 6 até o versículo 4, né, que fala dos gigantes, de homens da antiguidade, né, que nós aí trouxemos essa explicação aí, porque surgiu essa pergunta, essa dúvida, né, se os gigantes que existiam teve o dilúvio, então por que havia gigantes depois? Feito isso, né, nós vamos agora falar do capítulo 6, versículo 5 em diante, em nome de Jesus. Versículo 5 diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a face da terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu,
porque me arrependo de vos haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são a geração de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Nós vemos aqui que Deus, vendo depois de tudo que havia acontecido, como nós falamos já um pouco semana passada, que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Mas ele olha para a terra. A Bíblia diz que ele olha, ele vê a terra. Quando ele olha e vê a terra, que a maldade tinha crescido, que a violência havia se multiplicado, que no coração do homem só havia coisas más, continuamente coisa má. Então Deus se arrependeu de ter feito o homem, e com isso Deus, então, ele proclama, ele fala sobre a destruição do homem da face da terra. Aí no versículo 8, porém, fala: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então Noé era um homem que nós lemos aqui, que Noé, ele no capítulo 9, no final do capítulo 9, do versículo 9, ele diz: Noé andava com Deus. Nós vemos que este homem, vindo dentro da sua genealogia, ele manteve a sua fidelidade, ele se manteve fiel, ele andava na presença de Deus. A Bíblia fala que ele era um homem íntegro, um homem perfeito, um homem justo em sua geração. Então, a própria geração de Noé, que veio, a geração de Sete, havia corrompido. Dentro das gerações dele, ele era o único justo, o único que Deus olhou para a terra e viu que ainda era um homem justo e era um homem perfeito. É claro que o perfeito que nós vamos ver aqui, não é o perfeito que às vezes a gente pensa em ser perfeito, mas dentro de tudo aquilo que estava acontecendo, era o único que ele adorava a Deus, era o único que prestava o seu culto a Deus, era o único que mantinha ainda o casamento monogâmico. Ele só tinha uma esposa, os seus 3 filhos só tinham uma esposa, enquanto que nós vamos ver que todo o resto estava corrompido. Então ele manteve, ele andou na presença de Deus, não que ele fosse um homem que não tivesse pecado, porque a própria Bíblia vai dizer que todo homem pecou, e todos estavam destituídos da presença de Deus. Então ele era um homem que tinha pecado, fraqueza, falha, sim, mas era um homem que permaneceu, mesmo com as suas fraquezas, mesmo com as suas limitações, ele permaneceu fiel aos princípios de Deus. Deus, ele deseja que, assim como Noé, ele andava com Deus, assim como Noé, ele procurou ser justo, que Deus espera de cada um de nós, é que nós também nesses dias, nós possamos andar com Deus. No seu tempo, ele foi no contramão da sua geração. A sua geração estava corrompida, a violência tomava conta, os problemas tomavam conta de tudo, o pecado,
a apostasia tomava conta naquele tempo, e a Bíblia vai dizer que assim como foi nos tempos de Noé, será também no tempo do final dos tempos, né? Que a terra estaria corrompida novamente, que a violência seria, né, ia crescer muito, assim como nós temos visto isso acontecer. A violência tem crescido, tem se multiplicado, assim como naquele tempo, mas que eu e você, assim como Noé, ele foi na contramão da sua geração, que eu e você possamos ir na contramão desta geração, né, que é violenta, é violência em cima de violência, né, é maldade em cima de maldade. Então que nós possamos ir também na contramão desta geração pecaminosa, a qual estamos vivendo também em nossos dias. Então, a Bíblia diz assim que nada que está acontecendo é novo, tudo já aconteceu antes de nós. Então, só é um reflexo, né? É um reflexo daquilo do que já passou ao que está acontecendo hoje. Então, como Deus, Ele se cansou um dia de ver a violência sobre a face da terra. Ele se cansou, Ele se arrependeu de ter feito o homem, né? Nós só estamos aqui porque Deus, Ele fez uma aliança. Deus fez uma aliança, né, que Ele não acabaria novamente a terra com água, mas nós sabemos que pela palavra nós estamos cada dia mais próximo do fim. Como que nós sabemos isso? Através dos sinais que estão acontecendo. O sinal que está acontecendo no nosso dia aponta que Jesus está próximo. Então, para que nós possamos, assim como Ele, né, foi um homem que Deus escolheu na geração dele, né, para ele ser salvo através da arca, assim também que eu e você, né, possamos permanecer fiel, porque nós já somos escolhidos para a salvação, mas que nós possamos continuar fiel, nós possamos continuar defendendo a nossa fé, defendendo a nossa igreja, defendendo, né, a nossa adoração ao único Deus, né. Naquele tempo, o povo estava corrompido, adorando outros deuses, criando imagens, né, feitas pela mão do homem para ser adorado. Não é diferente no nosso tempo, né? Nós temos visto muitas pessoas que se dobram diante de uma imagem, muitas pessoas que acreditam, né, e que estão também, né, se prostituindo espiritualmente. Há muitas pessoas vivendo da mesma forma que eles viveram lá atrás. Então nada é novo, né? Só que a palavra de Deus, ela nos orienta e abre os nossos olhos. Então, que você, eu, nós possamos, né, assim como este homem andou com Deus, que nós também venhamos a andar com Deus em fidelidade, honestidade, né, princípios, para que nós possamos também ter o mesmo final que Ele, né, que Ele foi salvo através da arca, e que nós somos salvos, né, no dia de hoje. O Senhor nos escolheu para triunfar. Então que eu e você permanecemos, né, fiel para triunfar sobre o pecado, para triunfar sobre a morte, né, para nós ser triunfantes, né, nesta vida e herdeiros da vida vindoura. Amém? Quero fazer uma oração com você. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família, né, que você possa meditar nisso, né, que você possa, né, procurar andar com Deus. Nós estamos aí nesses 120 dias de jejum, de oração, que nesses 120 dias você possa viver experiências extraordinárias na sua vida, né? Que através do jejum, através da oração, nós nos aproximamos mais de Deus. Então que nesses 120 dias
nós possamos se aproximar mais de Deus. E assim, a exemplo de Noé, que andou com Deus, que eu e você possamos também, de igual maneira, andar com Deus. Nesses 120 dias, né, que nós possamos ter uma comunhão maravilhosa, uma comunhão tremenda com o nosso Pai. Então, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, né, que você continue firme, independente da situação que estamos vivendo. A nossa fé não depende de situação ou circunstância. A nossa fé depende de nós, somente de nós. A pandemia está aí, está difícil, não está dando para vir para a igreja, né? Mas isso logo vai passar e logo nós vamos estar todos reunidos novamente, adorando, fazendo menção do nome do Senhor, louvando o seu nome. Então continue firme, continue fiel, continue sendo uma pessoa voltada para Deus, porque Deus ele se agrada de cada um de nós. Deus ele tem se agradado de você, que não tem dado ouvido para outras coisas. Tem se agradado de você, que tem permanecido fiel, mesmo em casa, mas você tem permanecido fiel com Deus. Você tem assistido às lives do pastor, do livro dos 120 dias, do grande rompimento. Então, que você continue nesses 120 dias, tendo essa comunhão, esse contato, ainda que nós não podemos estar aqui nos cultos da igreja, mas nós podemos continuar sendo fiel. Lembre-se que Noé estava numa geração pecaminosa, numa geração completamente corrompida. Ele permaneceu fiel. Noé, mais de 100 anos, 120 anos, ele pregou para aquele povo. Ele pregou para aquela nação, aquela gente toda. Mas eles estavam corrompidos e eles não deram ouvido para a pregação de Noé. E você? Que você possa permanecer assim como Noé, fiel ao Senhor. Não deixe que a corrupção desse mundo faça parte na sua vida, não. Volte só para Deus e com certeza nós vamos sair dessa ainda mais fortalecido em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, oremos a Deus. Pai, eu te louvo, Deus, e te agradeço, Senhor, por mais esse dia. Deus, por esse ensinamento, Senhor, meu Deus, meu Pai. Deus, que assim como o Senhor, ó Deus maravilhoso, olhou para a terra, ó Deus, observando a terra e achou nela um homem justo, um homem por nome de Noé, Senhor, que andava na contramão da geração do seu tempo. Senhor, que o Senhor possa, Pai, ó Deus maravilhoso, no dia de hoje, Pai, nesses dias olhar para nós, Pai, que somos, ó Deus maravilhoso, a igreja de Cristo. Senhor, que o Senhor possa encontrar em nós, ó Senhor, ó Deus maravilhoso, assim como o Senhor encontrou em Noé, Senhor, ó Deus, fé. Que o Senhor possa encontrar em nós, ó Deus maravilhoso, fidelidade, Pai. Deus, e que nós possamos, ó Senhor, a exemplo de Noé, que andou com o Senhor, Pai, que nós, Deus, possamos cada dia andar contigo, Senhor. Nós possamos a cada dia, Pai, andar na Tua presença. Abençoa, Deus, a vida de cada um desses irmãos. Abençoa, Deus, a Tua casa, a Tua família, dá a todos, ó Senhor, um final de semana abençoado, em nome do Senhor Jesus. Amém.